colegas de verde vão pegar as perguntas. E depois não saiam daí, viu? Ninguém tem perguntas ou tem? Eu vou dizer, viu? Ou a gente explicou muito bem, explicadinho, ou ninguém entendeu nada. Hã? Eu espero. Pode falar. Eu vou deixar ela perguntar aqui, já que não está chegando perguntas, eu vou deixar ela perguntar para que a gente possa repassar para a mesa. Obrigada, Flor. Quando você falou que tirou todos os remédios antidepressivos com homeopatia, você está falando desses remédios atuais, que dizem que não tem como desmamar? Eu não tirei, quem tirou foi o médico. Quando eu disse que foi retirado todos os medicamentos para depressão, foram remédios psiquiátricos? Sim. Todos eles foram remédios psiquiátricos, tarja vermelha e tarja preta, todos medicamentos, alguns para dormir, outros para acordar, outros para depressão, outros para ansiedade. Bom, isso aconteceu há 3 anos atrás. E ela tomava alguns medicamentos, por exemplo, como Pristic, que é uma medicação mais nova. Nós fizemos a homeopatia do Pristic e, sim, conseguimos desintoxicar. E isso é bastante importante. Não. São muito supressoras. Então, assim, e eu não critico. Eu bato na tecla. Não existe uma crítica com relação a esses medicamentos. Existem momentos em que eles são necessários. E, nesse momento que eles são necessários, serão utilizados. Só um minuto, por favor. O detox. Tem que esperar tirar o medicamento para fazer o detox? Boa pergunta. Eu relatei que quando o médico retirava... Ela falou o seguinte, que você relatou que quando o médico retirava o medicamento, você entrava com o detox. É necessário esperar o médico retirar? Não é necessário, mas é melhor. Eu vou ter um efeito mais completo. Por quê? Porque aquele organismo, ele está todo suprimido. Se não tem outro jeito, sabe, de fazer essa retirada, a gente dá a medicação homeopatizada, mesmo a pessoa tomando, enquanto ela vai reduzindo as doses, e depois que retirar completamente, a gente continua fazendo. Mas o melhor é, quando retira, é tirado. Gente, isopatia é uma coisa fantástica a ser estudada, e nós precisamos fazer isso. Nós temos muitas pessoas que estão aí intoxicadas com agrotóxico, com várias coisas, com hormônios, com várias coisas que precisam ser retiradas para que a pessoa viva mais livre e volte a ter uma vida saudável. Então, só deixa eu ver se eu entendi. O psiquiatra vai sugerir o desmame. No início do desmame, você já entra com a isopatia. Então, vai tirando e vai... Exatamente isso. Quando a gente está acompanhando e trabalhando em equipe, quando o psiquiatra começa a fazer o desmame, nós entramos com a homeopatia, ajudando a pessoa a se liberar daquela energia do medicamento que ela utilizou. Você é muito feia agora. Passa lá no estande da Auro, faz o homeossoma, que você vai saber tudo. Que eu não posso falar de dinamização aqui. Sabia que essa aí a resposta. Não, é porque eu não posso falar de dinamização aqui, nos foi passado e nós vamos obedecer rigorosamente, tá? Mas, se for uma necessidade, esse conhecimento, no curso do homeossoma nós temos tudo isso. Até você chegar na isopatia, teve um tratamento para você chegar lá, né? Porque senão não teria conseguido tirar as medicações, né?
Até chegar na parte da isopatia, eu dei a dica aqui, a primeira coisa que a gente vai atrás, simílimum, e a outra coisa, as meninas já tinham comentado, e de manhã também foi muito bem explanado pelas meninas, olhar o nível de saúde e a questão de miasmas. Sem tratar miasmas, não existe tratamento homeopático. Hahnemann falava isso. Sem tratar miasmas, não existe como tratar. Então, a primeira coisa que nós tratamos foi miasmas e buscamos a questão do simílimum. E, nesse momento, vou me reportar novamente ao que a Lu falou, com relação a não desprezar os sintomas físicos. Os sintomas físicos também foram acolhidos e contemplados em todas as medicações que foram usadas. Quem quiser perguntar, tem o microfone aqui. É só bom lembrar que esse tratamento é a longo prazo, né? Porque, às vezes, as pessoas fazem a pergunta pensando que foi imediato a retirada. É um processo, às vezes leva 1 ano, 2 anos, 3 anos nesse tratamento. Na verdade, essa pessoa foram 4 anos de tratamento. Foram 4 anos bem tratados, porque o comprometimento dela, e isso é fundamental, o comprometimento de quem quer ser tratado é importantíssimo. Porque eu falo, se a pessoa quiser tratar, todos nós seremos capazes de ajudar. Se a pessoa não quer tratar, eu brinco e falo, nem Deus não ajuda. Pois é exatamente sobre esse aspecto, né? Porque a pessoa que está com depressão, a pessoa que está bastante abatida, a capacidade dela se manter no tratamento, às vezes ela vai até buscar, mas não tem a força ou não tem a crença suficiente para poder manter, né? Essa questão da psicanálise, por exemplo, é interessante que o profissional tenha psicanálise para que desenvolva uma estratégia de segurar esse paciente, porque muitas vezes falta essa capacidade do profissional em transmitir essa segurança e dizer, fica comigo que nós vamos te ajudar, né? Bastante difícil isso, né? Quando nós recebemos, né, esse paciente e ele quer ser tratado, né, a primeira coisa, a frase, você tem que observar isso. Ele realmente quer ser tratado? Porque, muitas vezes, principalmente quando nós falamos, até na depressão, mas na melancolia, por exemplo, ele tem um ganho secundário. Lembra que eu falei disso? Ele tem a atenção, ele tem a família reunida, ele tem sempre um irmão que vai socorrer durante a semana, entendeu? Então, ele tem um ganho secundário. Então, você tem que analisar isso, e ele tem que ser conscientizado. A questão de você ter outras formações, a questão da psicanálise, nós usamos a psicanálise, ela ajuda na leitura desse paciente, sabe? Ajuda. Do mesmo jeito, por exemplo, que nós temos uma formação na questão da hipnose. Então, todas as terapias juntas, elas vão contribuir de alguma forma. Tem gente aqui que falou que daqui a um tempo vai fazer o curso, e tem uma questão de sintonia. Tem gente que começa a fazer o curso e não se identifica com a psicanálise. Ela acha melhor, por exemplo, não, eu fiz floral, eu consigo aliar o floral, a forma como eu estudei, que o floral faz a interpretação, isso me dá segurança diante do meu cliente. Então, as terapias, elas somam, da mesma forma que nós somamos com outros terapeutas, né? Ela fazia reiki, né? Quer dizer, nós estudamos reiki, mas normalmente eu não uso o reiki dentro do meu espaço. Eu uso a homeopatia. Tanto que o espaço que eu utilizo, por exemplo, de psicanálise, é diferente. Porque, muitas vezes, eles vêm com essa busca. Eu vou te passar só um segundinho, que eu vou abrir um parêntese e vou colocar aqui. Muitas vezes, quando nós tratamos de depressão, e acontece de pegarmos criança com depressão, eu falo que, antes de tratar a criança, nós temos que tratar os pais, principalmente as mães, tá? Porque é um medo, e é uma angústia tão grande, uma ansiedade tão grande, com medo de não serem amados, que eles estragam.
essas crianças, elas não estão sendo moldadas. Porque é o seguinte, quando éramos pequenos, nós caíamos, ralávamos, né? Chorava. Lembra que mertiolate ardia? Hoje não arde mais, né? Mas, mesmo assim, a gente passava. Aí, como é que a mãe falava? Está doendo agora, mas vai passar. E quando o sofrimento, hoje em dia, essa criança, quando ela cresce, em alguns momentos, fizeram isso com a gente, né? Nós sofremos, o vovô morreu. Não, eu não vou levar uma criança num velório. Gente, cada um tem o seu tempo, só estou usando um exemplo, tá? É só para figurar. Vai chegar um momento que ela vai entender que haverão perdas. E esse processo de fortalecimento dessa personalidade, ela acontece ao longo da vida. Eu não fiz com o meu filho. Tem uma amiga minha que ela é psicóloga, ela vira e fala assim, eu errei na educação da minha filha. Eu peguei todos os livros de psicologia, eu rasguei quando foi para criar minha filha. Quase morri de rir dela. Ela falou isso para mim semana passada. E assim, por quê? Porque a gente fica com dó. Eu achava que ela ia morrer se eu não fizesse isso. Gente, o que é isso? Então, a gente tem que dar essa orientação. Algumas vezes, lembra que eu usei um exemplo de um paciente que ele ficava muito ansioso e esquecia das coisas? A mãe queria resolver o problema como? Medicando. Mas aí ela não concordava porque ela queria uma medicação natural. Aí eu falei assim, olha, vai acontecer vezes que você vai ficar ansioso, só que vamos aprender a conviver com isso? Assim a gente também passa. Porque quando ele chega, fala, tira essa dor de mim, me tira desse buraco. Calma, como você entrou nele? E aí, com o tempo, com o ouvido, que é o que eu acho que foi o que mais treinou, foi o ouvido acolhedor, entendeu? Isso daí te passa credibilidade e confiança para que ele continue com você. Qual o seu nome? Wilson. Não quer levantar, não. Quero ficar agora sentada. Você atende, Wilson? Tá. Tem uma coisa interessante com a homeopatia, que depois da primeira consulta, porque o que acontece? A anamnese homeopática ela é muito profunda. Então, você vai alcançar aspectos das pessoas que, normalmente, numa consulta médica, principalmente, você não vai ter. Então, você vai imediatamente entrar na intimidade mesmo da pessoa. Então, esse primeiro contato ele já tem uma entonação psicanalítica e homeopática. Agora, tem um outro aspecto que é muito importante. Tem um homeopata chamado John Scholten, nunca sei falar o nome dele direito, Scholten, enfim. Ele fala uma coisa muito bacana, ele tem uma citação que eu não decorei, mas, basicamente, o que ele diz é que o remédio homeopático correto ele vai ajudar a trazer à tona os sentimentos de dores, aquelas coisas que as pessoas não conseguem processar, memórias dolorosas, traumas, e ele vai trazer isso à tona. Então, é o que eu estava falando da panela de pressão. Você traz isso à tona. Tudo bem, mas você traz isso à tona. E agora? Quando eu comecei a tratar com homeopatia, eu tinha a primeira consulta e tinha o acompanhamento. O que acontecia? Nesse acompanhamento, as pessoas ficavam mais 1 hora. Eu passava 2 horas na consulta, que minha consulta primeira acontece assim, e na próxima consulta ela passava mais 1 hora, por quê? Ela estava enxergando um monte de aspectos que estavam surgindo dela através do remédio e precisava falar. Então, tem um momento em que a terapêutica da fala vai ser muito importante. Ele precisa digerir, processar. Então, uma coisa ela vai casando com outra. Não tem essa separação. Acho que eu respondi a sua pergunta, não? Sim? Se puder... Esse momento, gente, encerrou. Mas durante o lanche, né, enquanto a gente está arrumando as coisas para sair, o papo pode continuar, né? E depois, pelos múltiplos meios de comunicação dos quais a gente dispõe hoje em dia, né? Muito obrigada a vocês três por uma abordagem tão delicada, tão
pertinente desse tema que causa tanta dor, estranhamento, mas na homeopatia a gente pode conseguir ferramentas boas para trabalhar, tá? Palmas para elas. Nós agora vamos nos encaminhar para o nosso encerramento de atividades, né? Aí tem gente que diz assim, agora só vai ter musiquinha e comida, eu já vou. Não, nós, né? Nós, não. Porque a gente sabe que as coisas boas têm começo, têm meio e têm fim, né? E a gente precisa aprender a juntar as duas pontas do colar para dizer que a coisa realmente acabou. Então, nós vamos começar com o café da manhã, como foi de manhã, e vamos terminar com o nosso lanche de confraternização, ok? E agora, nós vamos dar os últimos avisos e agradecimentos. Primeiramente, agradecer muito a Nara. Levanta aí, Nara, por favor. Uma pessoa importantíssima na decoração do nosso evento, porque foi ela que produziu aquelas mudas de aloe vera para nós, né? Muito legal, né? Muito bacana o trabalho. Agradecer a todos os rapazes técnicos de áudio, vídeo, som, fotografia, transmissão e etc. Eu chequei ali fora, a transmissão estava ótima, né? Todo mundo que quis ver o evento viu pelo link no Facebook, estava muito bem colocada, realmente. Serviço bem feito. E nós encomendamos para água suficiente para todo mundo tomar 2 litros por dia. Não gastamos nem a metade. Sinal de que não tomamos água direito. Vamos secar esses filtros antes de sair. Garrafinha, copo, todo mundo sair daqui bem hidratado. Ok? E relembrando, nós vamos ter o nosso lanche e as 4 pessoas que se sentarem à mesa vão fazer o sorteio pelo método que quiserem para definir quem é que vai levar a muda de aloe vera para casa. Cuidar dela direitinho, porque ela é um ser vivo, ela é remédio e purificador do nosso ambiente. Agora, a última notícia. Durante o almoço, vocês acharam muito gostoso, né? Toda a comida, não foi? O pessoal, então, resolveu fazer uns potinhos para quem quiser levar para casa e tem a maquininha de cartão. Então, quem quiser levar o jantar da família, vai ter os potinhos de bobó e arroz, vai ter os de bolo, vai ter os pães. Aí eu vou passar os preços aqui para vocês, só para todo mundo já ir sabendo que vai ter esse regalo agora, né? Aqui, o pote de bobó mais arroz, R$15. O pão grande, R$10. É pão integral, sem lactose, sem fermento químico, é tudo natural.